Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser, publicado pela Viseu Editora. E a partir de hoje, nós vamos fazer um estudo de longo percurso sobre os quatro evangelhos de Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. Lembrando que esse estudo ele foi dividido em quatro grandes etapas. Na primeira etapa, nós vamos falar da preparação. É a etapa em que nós nos encontramos neste momento. A segunda etapa é sobre o princípio do ministério de Jesus. A terceira etapa é sobre o ministério de Jesus na Galiléia, na Judéia e em Jerusalém. E a quarta e última etapa é sobre a paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Então, se esse tema faz sentido para você, você acha importante dialogar a respeito dos evangelhos, então se inscreva aqui no nosso canal para que você possa estar sempre atualizado aqui sobre as nossas publicações. Deixe aqui o seu comentário sobre as suas impressões, o que você acha desse assunto e compartilha para o seu irmão, para a sua irmã, para que mais pessoas possam fazer parte desse estudo, ter essa oportunidade de fazer um estudo de longo percurso sobre os quatro evangelhos de forma integral. Bem, hoje, dentro da primeira etapa da preparação, a nossa temática de hoje é sobre a genealogia de Jesus. Todo mundo tem a sua história, né, a sua descendência. E Jesus, para justificar a sua existência humana, precisaria ter uma história, né? Não necessariamente Jesus, porque ele tem origem celestial, mas a sua família, né? Então, vocês vão perceber que durante os evangelhos, e também é uma cultura ancestral, essa questão da valorização das origens, né? O próprio Jesus ele fala Simão, filho de João, né, Tiago, filho de Zebedeu. Então, é uma prática muito antiga fazer menção à família. E Jesus, naturalmente, deveria ter aí a sua descendência. E esse é o nosso assunto de hoje. Dois evangelistas escreveram sobre a genealogia de Jesus, Mateus e Lucas. E vocês vão perceber que existe, logo de início, vocês vão perceber uma diferença entre a narrativa de Mateus e a narrativa de Lucas. Vocês podem perceber aqui na imagem, né, tem um desenho aqui de uma árvore genealógica, né? Então, essa questão da tradição, né, das árvores genealógicas. E aí eu vou fazer uma leitura da narrativa de Mateus, a gente faz um aprofundamento, depois eu vou fazer uma leitura da narrativa de Lucas, e aí nós faremos um aprofundamento, e aí vamos comparar as duas narrativas no Evangelho. Mateus, capítulo 1, versículo de 1 a 17. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Farés e Zara de Tamar, Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Nassum, Nassum gerou Salmão, Salmão gerou Boz de Raabe, Boz gerou Jobed de Ruth, Jobed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Davi gerou Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias.
Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Joatão. Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos por ocasião do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobatel. Zorobatel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliacim. Eliacim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Portanto, o total das gerações é, de Abraão até Davi, 14 gerações, de Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações, e do exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então, essa é a narrativa, então, de Mateus sobre a genealogia de Jesus. Bem, vamos aqui fazer algumas reflexões, primeiramente na narrativa de Mateus. Bem, como eu disse aqui no início, a questão da genealogia é uma tradição ancestral, né, de contar aí a linha de parentesco das pessoas, né, principalmente as pessoas que tinham mais representatividade ali na sociedade. O Mateus, ele começa essa exposição cronológica a partir de Abraão, né? E Abraão, ele tem uma importância porque é de Abraão que vão descender as 12 tribos de Israel, né? Então, Abraão gera Isaac, que gera Jacó. E de Jacó, então, vai descender as 12 tribos, a partir dos seus filhos. E é da tribo de Judá, né, filho de Jacó, que foi gerada a descendência da família de Jesus. Por essa razão, que Jesus também é chamado de leão da tribo de Judá. E de Judá também sairia a descendência direta do rei Davi. E é por essa razão que Jesus era chamado de filho de Davi. Nós vamos perceber em várias passagens dos evangelhos a menção de Jesus como filho de Davi. Bem, a José, então, ele é um descendente direto de Davi, portanto, apesar da aparente pobreza, José, ele descende da realeza, né? Então, José é descendente do rei Davi. E aí, José, né, vai desposar Maria, e Maria, concebida pelo Espírito Santo, vai gerar Jesus. Ok. Mas Mateus, ele altera a tradição quando ele vai inserir na genealogia o nome de algumas mulheres. Não era comum naquela época, quando você citava uma árvore genealógica, normalmente eram os homens e os filhos do sexo masculino. E aqui Mateus, ele faz uma alteração nesse modelo de genealogia, quando ele cita 5 mulheres. O que faria com que Mateus alterasse a tradição de citar somente homens e escolher justamente 5, porque ele não cita todas as mulheres, mas ele destaca 5 delas para serem citadas na sua genealogia. Nessa ordem, Tamar, Raabe, Ruth, aquela que foi mulher de Urias, que na verdade ele está se referindo a Betsabé, e Maria, mãe de Jesus. Antes de continuar aqui, eu quero dizer para você que tem a sua Bíblia em casa, se você é católico ou é
evangélico, você vai perceber que nas traduções existem algumas variações. Alguns nomes que eu vou citar aqui, na sua Bíblia, eles podem aparecer de forma diferente. Então, se você se sentir mais confortável, você pode acompanhar aqui o nosso estudo através da sua Bíblia, para que você não se perca aí nessa narrativa, ok? Vai ter muitas variações, inclusive em traduções católicas, de uma tradução para outra, vai ter alguma diferenciação nos nomes. Por exemplo, Betsabé, ela pode aparecer como Bertsabeia também. E vários outros nomes aqui você vai ver de forma diferente, ok? Então, só mesmo essa informação aqui, para que nada fique perdido aí no caminho. Bem, o que não te contam é quem são essas mulheres. Você raramente vai encontrar uma explicação falando, a não ser Maria, né, que é mãe de Jesus, mas Betsabé também é mais conhecida, mas a maioria dessas mulheres são desconhecidas e não se tem alguns detalhes que são detalhes importantes. Então, pela ordem de aparição, eu vou falar primeiro da Tamar. Tamar, ela tem a sua história contada no livro de Gênesis. E aí tudo que eu vou dizer aqui não está pautado em livros históricos, tá? Integralmente, vou falar para vocês aqui daquilo que está na Bíblia, ok? Então essas histórias que eu vou contar aqui, elas são narrativas bíblicas. Então Tamar você vai ver ali no livro de Gênesis. E quem era Tamar? Tamar, ela era a nora de Judá, filho de Jacó, né? E aí vocês lembram que Judá era de uma das 12 tribos, né? Da qual descende a José, né? Descende a família de Jesus. E qual que é a história de Judá? Vamos ver por que a Judá aparece aí. A Judá, a Tamar, assim como algumas mulheres que vão ser citadas aqui, elas são mulheres improváveis, né? Por que improváveis? Porque elas têm uma história que poderia nem ter sido contada. Mas Mateus ele faz questão aqui de contar essas histórias ou mencionar essas mulheres. Tamar, olha só a história. Ela casou com, né, o filho de Jacó, chamado Er. Só que o Er, ele morre antes de se tornar pai. Portanto, Tamar não teve um filho com ele. E por conta da tradição, o irmão tinha que casar com a viúva, né, do irmão falecido, para garantir a descendência do irmão. Então, é, Judá ele vai dar a mão de Tamar para o seu outro filho, para garantir a descendência, né? E então ela vai ficar com o irmão do falecido chamado Onã. Só que Onã, ele rejeitou Tamar. Ele não quis garantir a descendência do irmão, entendendo que ele tinha que gerar filho para garantir a sua própria descendência. Mas logo depois também Onã acaba morrendo. Bem, aí o seu sogro, né, o sogro de Tamar, Judá, ele se compromete em dar em casamento o filho mais novo, Selá. Só que ele não cumpre a promessa. E aí vai ficando no esquecimento. E aí alguns anos se passaram e Tamar resolveu dar o seu jeito, né? E aí o que que ela faz? Preste atenção no que Tamar faz aqui. Ela se veste como prostituta, com o rosto coberto, ela vai para a beira do caminho. E aí ela se deitou com Judá. Judá não a reconheceu porque ela estava com o rosto coberto e foi encontrada pelo caminho e, como teve o consentimento de Tamar, ela se deitou com o seu sogro, sem que ele soubesse que era a sua nora. E dessa relação foi gerado um filho. E pelo fato de Judá ser o pai, né, ali o responsável por dar a descendência, acaba saindo esse filho. E aí por isso a citação no livro de Mateus vai acontecer de uma forma diferente.
vamos dizer até uma forma atípica, porque esse filho deveria ser gerado por um filho seu e não diretamente com a sua nora, né? Sem que ele, é claro, soubesse. E essa história vai ser contada ali no livro de Gênesis. E aí o que que acontece? Ela, conforme ali a cultura daquela época, nem sempre se pagava com dinheiro. E aí ele perguntou a forma de como ele poderia pagar vamos supor ali, né, pelo serviço, né, de prostituição dela. E ela pediu um carneiro, e aí ele ficou de levar o carneiro, mas ela pediu algumas garantias, porque o carneiro viria depois. E aí ela ficou com três objetos do, do Judá, né, dentre eles um bastão, foram três objetos lá, para que ela pudesse ter como prova e de garantia. E aí o que acontece? De repente, Judá é comunicado ali na comunidade que a sua nora apareceu grávida. E ele, muito irritado, disse que ela tinha que morrer. Como assim tá grávida, né? E aí ela aparece para ele e devolve os três instrumentos que ele deixou como garantia. E aí ele percebeu o que aconteceu. Apesar de estar irado com Tamar, ele reconheceu que ele estava em dívida com Tamar, porque ele tinha um compromisso de dar a mão do seu filho mais novo e não cumpriu. Então ele não teve nenhuma outra relação, eles não coabitaram, ok? Mas ele lembrou da falha que teve com ela. E aí você vai ver essa história ali em Gênesis, capítulo 38, versículo de 25 a 26. Não a história toda, mas mais essa parte em especial. Bem, a outra situação atípica foi o caso de Raabe. Quem era Raabe? Raabe era uma prostituta cananeia. E a Cananéia era tida como uma nação pagã, né? E qual que foi o episódio de Raabe na narrativa bíblica? Raabe, ela escondeu espiões israelitas. Agora nós estamos falando da tomada de Jericó, né? Dando continuidade ali à questão da terra prometida, né? Que começou ali com a partir do legado de Moisés ali, né? Toda aquela história que você conhece, que é narrada no livro de Êxodo, Deuteronômio, Números ali, né? E então a Raabe ela vai proteger os espiões que chegaram para sondar ali Jericó, antes da tomada de Jericó. E ela, quando conheceu a história dos israelitas, ela acreditou em Deus, né? Então ela acreditou que o Senhor libertou Israel da escravidão no Egito. E aí ela vai afirmar que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Você pode conferir ali em Josué capítulo 2, versículo 11. E Raabe e a sua família foram protegidos durante a destruição de Jericó. E mais tarde, ela vai se casar com Salmão. Por isso ela vai entrar na linhagem do Messias, né? Então, quando ela casa com Salmão, ela entra na linhagem do Messias. Veja que aqui nós falamos de uma situação, né, de uma nora que vai se deitar com o sogro, que vai gerar irregularmente, né, um filho, e depois de Raabe, que era uma prostituta, que deixa de ser, né, e casa com Salmão e entra na genealogia de Jesus. Agora nós vamos falar de Ruth. Ruth, assim como Raabe, ela era estrangeira, ok? Então ela veio de uma outra nação. Ela era moabita, uma nação que nem seguia e nem adorava a Deus. E aí o que que acontece? Ela era nora de é, de Noemi, né? E aí todos os homens da família de Noemi morrem de forma trágica, dentre eles o seu marido. E aí ela retorna para Israel e vai morar com a sua sogra, né? Com a Noemi. E aí vai ter uma relação muito próxima das duas ali, né? E aí ela fala: onde você for, eu irei, e onde você ficar, ficarei. O teu povo será o meu povo,
e o teu Deus, o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Bem, a Noemi, que era viúva, ela não tinha condições de trabalhar. Então Ruth começou a trabalhar para dar sustento às duas, né? E dessa forma, a, a, no caso, a Noemi vai unir Ruth a Boz, né? Então os dois se casam e desse casamento ela vai ter um filho, né? E esse filho ele vai entrar para essa descendência, né? Então ela se une com Boaz, né? Ou Boz, em alguns lugares você vai ver assim. Então ela vai ser a bisavó do rei Davi. Bem, essa é a história de Ruth. Aliás, Ruth é uma das mulheres que vai ter o seu próprio livro no Antigo Testamento. Você vai perceber que quase todos os livros são escritos por homens, né? E Ruth e Esther serão duas mulheres que terão a sua narrativa ali no Antigo Testamento. Elas têm uma história muito importante e na história de Israel, né? São narrativas importantes. Bem, agora nós vamos falar agora de Betsabé. Quem foi a Betsabé? Vocês veem que Mateus sequer cita a Betsabé pelo nome, né? Ele fala a mulher de Urias. Por quê? Porque na história de Davi existe esse episódio. Porque a Betsabé, ela parte de um histórico de adultério envolvendo o rei Davi, né? Então, a Betsabé, ela chamou a atenção do rei Davi quando ela se banhava, né? Então, ele estava no terraço, se encantou pela sua formosura e se informou a respeito de quem era Betsabé. E foi-lhe dito que Betsabé era mulher de Urias, né? Urias, que era um dos comandantes do seu exército. E mesmo sabendo que ela era mulher de Urias, ele mandou chamar Betsabé, ou Bertsabeia em algumas traduções, e se deitou com ela e gerou um filho. Se não bastasse a situação de adultério de Davi, ele faz uma coisa muito pior. Ele tenta se livrar de Urias. Então, o rei Davi, ele trama a morte de Urias. E como é que ele faz? Ele coloca Urias numa frente de batalha, de uma forma que ele fosse atingido, para que ele morresse em batalha. E aí pudesse oficialmente desposar a mulher de Urias. E aconteceu que Urias ele vai perecer nessa batalha. Davi foi informado e logo trouxe Betsabé para morar com ele. Só que toda essa situação de adultério e depois de tramar a morte do marido de Betsabé, ele causou a ira de Deus, né? Então, esse Deus castiga Davi, e esse filho da relação de adultério é ferido de morte. E aí existe um equívoco, né? Todo mundo fala que Salomão é esse filho de Davi com Betsabé. Na verdade, isso é um erro. E está na própria Bíblia essa explicação. Então, o filho do adultério de Davi com Betsabé, ele é ferido de morte por Deus. Aí o próximo filho que nasce, esse sim, esse é o Salomão, que vai entrar para a genealogia de Jesus. Bem, essa é a história. Não é uma história edificante, mas é uma história que está registrada, né? Então ela está ali no prontuário de Davi, por amor a Betsabeia, ele praticou adultério e tramou a morte do marido de Betsabé, né? E o que vai acontecer com Davi depois dessa situação é muito complicado, porque a vida de Davi nunca mais será a mesma, né? Então Deus ele ele vai punir Davi dentro da sua própria casa. Todos os filhos de Davi se voltam contra ele. Então, uma série de reviravoltas aí vai acontecer na vida de Davi por conta dessa atitude. Bem, mas vamos seguindo aqui. A quinta mulher relacionada é Maria, mãe de Jesus, mãe do nosso Salvador, né? E a história de Maria
ela é muito pouco contada na Bíblia, não é? Você não tem nenhuma informação sobre os pais de Maria, né? Como Maria viveu, nós não temos essa informação. As únicas informações que nós vamos ter sobre os pais de Maria, elas vão ser encontradas em relatos apócrifos e em livros históricos. Porém, apesar dela ser essa informação sobre os avós de Maria, né? Porque a mãe de Maria foi Ana, né? Santa Ana, e o pai foi Joaquim, né? São Joaquim. E a Igreja Católica, apesar dessas informações não constarem dentro da Bíblia, ela vai reconhecer esses nomes como ah, os pais de Maria, né? Então a Igreja, mesmo não estando na Bíblia, estando nos livros apócrifos, vai reconhecer Ana como mãe de Maria e Joaquim como o pai de Maria. O que a Bíblia vai falar de Maria? Vai falar que é uma jovem, ali de Nazaré, que foi visitada pelo arcanjo Gabriel. E é muito possível, a maioria dos historiadores tem consenso, que a idade de Maria, nesse período, ela tinha entre 15 e 17 anos. Maria era muito jovem. Então o anjo ele está conversando com uma adolescente. Embora que é muito comum naquela época, até com 14 anos, as mulheres casarem, né? Então as informações elas dão conta de que Maria deveria ter entre 15 e 17 anos, mas teve a firmeza de uma mulher madura ao dar o seu sim. E Nazaré, naquele período, era um pequeno povoado com cerca de 30 famílias somente, né? Bem, aí então a Maria ela vai ser evidenciada na Bíblia no período da Anunciação, do nascimento, da apresentação de Jesus no templo, na fuga para o Egito e na infância de Jesus, quando o menino Jesus ensinava os doutores da lei no templo. E por fim ela aparece nas bodas de Caná, no início do ministério de Jesus. E aí depois não se tem relatos sobre Maria, ela vai aparecer somente na passagem, bem discretamente, na passagem que fala da família de Jesus, né, quando Jesus fala quem é a verdadeira família dele, e aí ela vai encerrar sua participação nos evangelhos na crucificação aos pés da cruz. Então esse é o relato das mulheres que aparecem na narrativa de Mateus. Você muito dificilmente teria essa informação, é uma informação muito rara, mas esses são os relatos. Bem, vamos agora o que Lucas fala sobre a genealogia de Jesus. Lucas capítulo 3, versículo de 23 a 38. Ao iniciar o ministério, Jesus tinha mais ou menos 30 anos e era, conforme se supunha, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Mahate, filho de Matatias, filho de Semeim, filho de Joseque, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressa, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Elmadã, filho de Er, filho de Jesus, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Joanã, filho de Eliassim, filho de Meleia, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Jobede, filho de Boz, filho de Salá, filho de Nassum, filho de Aminadab, filho de Admim, filho de Ami, filho de Esrom, filho de Farés, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Taré, filho de Nacor, filho de Seruê, filho de Ragal, filho de Faleg, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arxafade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malaleel, filho de Cainã, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão,
filho de Deus. Então, essa é a narrativa de Lucas. E aí vocês percebem, já comparando com Mateus, que Lucas ele não cita as mulheres. E também tem algo em destaque aqui, né? Ele faz o caminho contrário, né? Porque Mateus ele faz uma de forma crescente, né? E aqui no caso de Lucas, ele vai fazendo de forma decrescente, né? Então ele começa em José e vai voltando até chegar em Adão, filho de Deus. E vocês vão perceber também que a genealogia de Lucas, ela é mais completa, porque Mateus, ele começa a sua genealogia com Abraão. Lembram lá? Então, a história, a genealogia começa em Abraão e Lucas começa em Adão. Portanto, Lucas, ele tem uma genealogia mais completa. Então, isso é uma outra questão que difere as duas genealogias, então. Mateus cita as mulheres, Lucas não cita as mulheres. É, Mateus ele faz a contagem, né, da genealogia de forma crescente e Lucas faz de forma decrescente, ok? E a diferença, né, que um começa com Abraão e outro vai até Adão, né? Então essa é a diferença em destaque entre as duas genealogias. E também tem uma outra curiosidade. Lucas, ele troca um dos filhos de Davi. Mateus, ele fala, ele puxa, né, a genealogia de Salomão, filho de Davi. Aí o que que o Lucas faz? Ao invés de Salomão, ele coloca Natã. Obviamente que se você trocar um dos filhos, vai alterar praticamente toda a cadeia de descendência. Não sabemos as razões, mas o filho de Davi citado por Mateus é Salomão, mas citado por Lucas é Natã. É por isso que vai dar aquela alteração na linhagem, que no final ela converge. Mas num percurso da genealogia vai ter uma mudança. E também tem uma contribuição importante de Lucas no seu evangelho, porque ele é o único que cita a idade de Jesus quando ele iniciou o seu ministério. Nós só sabemos que Jesus tinha 30 anos quando iniciou o ministério pela narrativa de Lucas. Ninguém mais nos evangelhos cita a idade de Jesus, com que idade Jesus começou o seu ministério. Então, se nós sabemos disso, é por conta da narrativa de Lucas, ok? Bem, então essa é a genealogia de Jesus. Estamos aqui situando na primeira grande etapa, que é a etapa da preparação. E aí você vai me perguntar, por que Mateus, e aí lembrando que Mateus era um apóstolo e Lucas não, ok? Então, Mateus fazia parte do grupo de 12, dos 12 discípulos, mas Lucas veio depois, né? E por que o Mateus talvez citaria o nome de mulheres improváveis? Porque Mateus era um apóstolo improvável. Mateus era tido na cultura daquele tempo como um pecador, porque ele era cobrador de impostos. Nós vamos falar de um episódio onde Jesus é criticado por comer com pecadores. E que episódio é esse? Quando Mateus convida Jesus para comer na sua casa, para cear com ele. E aí ele convida os publicanos, que eram tidos como pecadores. Talvez, na sua narrativa, Mateus ele quis mostrar o quão grande é a misericórdia de Deus. Que na própria genealogia de Jesus, teve situações de mulheres com situação de adultério, de prostituição, mulheres vindas de nações pagãs. E Jesus, o tempo todo, ele não rejeita os pecadores. E em algum momento, inclusive, ele fala
que os cobradores de impostos, né, os publicanos e as prostitutas, chegarão no reino de Deus primeiro do que os fariseus e os sacerdotes, ou seja, primeiro do que os religiosos. Então, Jesus ele não rejeitou ninguém. Talvez Mateus quisesse aqui mostrar o quão grande é a misericórdia, de que na própria genealogia da família de Jesus existia a presença dessas de mulheres marcadas por esse episódio. E também, no final, valorizar Maria, né? Maria é mãe de Jesus. Mas na genealogia de Lucas, pela tradição de só citar os homens, ele não cita Maria, ele cita José. Mas Maria é a escolhida para ser a mãe do Salvador. E aí Lucas corrige na sua citação. Bem, então aqui nós encerramos a leitura e o aprofundamento sobre a genealogia de Jesus. Espero que tenha acrescentado conhecimentos importantes, ok? Sobre os evangelhos de Cristo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal, para que você não perca nenhuma de nossas atualizações. E nessa semana nós vamos dar prosseguimento aqui, onde nós vamos falar sobre o Verbo Divino e o Verbo Divino, né, no Evangelho de João e a introdução do livro de Lucas. Então fica comigo aqui. E se você quiser adquirir o seu exemplar do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser, publicado pela Visão Editora, de autoria de Márcio Cândido, você também pode fazer a solicitação aqui pelo nosso canal. Então, saúde, paz, muita prosperidade na sua vida. Deus abençoe a sua casa e que seja farta e que Deus ilumine os seus caminhos e abençoe os seus projetos. Amém? Fiquem com Deus. Abraço.